Na época não tinha curso de dança aqui em Goiânia. É o seguinte agora, se você não fizer o grupo comigo, eu vou fazer sozinho. Nessa época eu não tinha dinheiro pra levar o iluminador comigo. Nossa, olha, é possível, dá pra fazer alguma coisa. Então, vamos lá, tem que estudar. Eu sou Joyce Amorim, trabalho com dança desde que eu me entendo por gente, assim. Na verdade, comecei a dançar com 9 anos de idade. Eu fazia aula de música no Gustavo Ritter. E aí eu sempre tive muita vontade de dançar. E aí acabava que nunca dava certo os horários no Gustavo Ritter. Acabou que meu irmão foi fazer judô no SESI. E aí casou um horário com uma turma de dança que tinha lá. Eu acabei saindo da aula de música, que eu já fazia assim há uns 5 anos, que eu comecei com a aula de música, eu tinha uns 4 aninhos, e fui pro SESI fazer aula de dança. Então minha formação inicial foi lá com o Pedro Bittencourt, eu saí de lá, e até o momento que eu entro, aí já com 17 anos, quando eu entro na educação física, na época não tinha curso de dança aqui em Goiânia, né? O curso de dança ele é bem novo, e aí acabei entrando na Exefego. E na Exefego justamente porque esse meu primeiro professor de dança, que foi o Pedro Bittencourt, tinha formado lá e eu fiz uma audição para entrar no grupo Energia, que era uma escola, né, de dança de Goiânia também. E aí é lá que eu tenho meu primeiro contato com balé clássico aos 17 anos. Porque como eu não tinha feito balé clássico desde pequena, eu comecei, ela meio que quis fazer tipo 10 anos em um, então eu estudei ROI, eu fiz todos os graus assim. E tudo ao mesmo tempo. Então era assim, eu chegava na Energia 2 horas da tarde e saía 10 horas da noite. E aí, nessa trajetória com a Energia, eu comecei a participar de alguns festivais competitivos e tudo mais. E quando eu tava com 19 anos, a minha professora de jazz do Energia, ela casou e mudou. E quando ela mudou, a Marinês falou assim, Joyce, você não quer assumir as turmas da Energia? Aí eu falei, não dou conta não, eu nem me formei, mas enfim, ela, não, você dá conta sim, eu vou estar aqui, eu vou te ajudando, e foi assim que eu comecei. Eu não tinha, assim, uma pretensão, eu sabia que eu queria trabalhar com dança, eu fiz educação física porque era o que era mais próximo, mas eu não sabia que ia acontecer alguma coisa assim, de realmente ser professor ou ser coreógrafo. Quando eu começo a dar aula lá na Energia, nesse grupo que eu dançava, por ser o grupo da escola e tinham bailarinos muito interessantes na época, eu comecei a fazer alguns trabalhos e esses trabalhos foram tendo destaque em festivais. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu quero muito ter um grupo independente. Eu falei na época pra Inês, né, assim, Inês, eu quero ter um grupo independente. Ai, não, mas pra mim é muito complicado, porque ela já tinha escola, né? E aí foi um ano nessa conversa, nesse namoro, com essa vontade de ter um grupo. Até que no final desse um ano eu falei, Inês, é o seguinte agora, se você não fizer o grupo comigo, eu vou fazer sozinha. Ela, então tá bom, vamos fazer. Assim surge a Giro 8. Então eram mais ou menos assim, 11 bailarinos na época. E comigo e com a Inês à frente. Então eu peguei trabalhos que eu já tinha feito dentro da escola, que foram 3 trabalhos, que eram 3 trabalhos muito interessantes, que foi o Corpos Urbanos, que é a primeira coreografia do retrato em preto e branco, é aquela que tem as caixas. Depois eu peguei o trecho do matrimônio, que também era um trabalho de 5 minutos, e peguei o trecho do desencontro, que foi a última coreografia que eu tinha feito para concurso do ano anterior. E assim surgiu o Giro 8. Eu peguei esses 3 trabalhos, a partir desses 3 trabalhos, eu criei 20 minutos de cada trabalho e virou o retrato em preto e branco, que foi o primeiro trabalho, com 60 minutos. Quando eu fiz o espetáculo, eu já fui pensando luz. Por quê? O que acontecia? O retrato em preto e branco, a primeira parte, tem umas caixas, são uns caixotes de madeira. Então eu precisava pensar uma forma de iluminar, né? Porque eu tinha aquela luz geral ali na frente, mas tinha horas e tinha momentos que o pessoal estava dentro das caixas. E aí eu tinha que pensar sempre formatos e jeitos de estar iluminando todo mundo. Então a partir desse momento eu comecei a fazer luz, comecei a pensar em luz. E eu nunca tinha pensado em luz para espetáculo de dança contemporânea, assim. Porque até então eu fazia luz para espetáculo de escola de dança, que você ilumina, muda. Então, assim, o retrato em preto e branco, geralmente eu mudava muito.
eu tinha algumas coisas assim, a música mudou, aí eu mudava a luz, criava um outro ambiente. Mas era muito nesse lugar ainda que eu acho primário, assim, de pensar a luz, por exemplo, junto com a mudança da música. A partir do Entre, que foi um segundo trabalho, esse eu já pensei muito sobre luz. Então no Entre eu já consigo pensar uma dramaturgia cênica, inclusive, uma dramaturgia que englobasse tanto a fisicalidade, a questão da dramaturgia cênica mesmo da dança, dramaturgia da dança, mas colocando tudo junto. A música, por exemplo, nesse espetáculo foi criada pelo Kleiber. E a luz também foi pensada junto. Por quê? Porque o cenário, nós criamos todo um ambiente para abrigar aquele espetáculo. E o cenário era todo feito de plástico. Então, se eu não pensasse uma luz muito direcionada, eu teria um palco todo estourado, né? Então, eu acho que a partir do Entre, eu começo mais a entender a luz e também porque eu penso a concepção do espetáculo do início ao fim para criar um ambiente para a cena, um ambiente favorável. Eu fiz um curso porque eu era muito assim, analfabeta, né, da iluminação, eu não sabia, tipo assim, por exemplo, eu ia pedir um foco, aí eu quero um foco aqui, mas eu não tinha a clareza do que, por exemplo, como que eu poderia usar um foco, se eu poderia usar um foco com elipso, aquela coisa básica, só assim, para aprender a pedir, né? Que o elipso vai cortar aquela luz certinho, porque tem as facas para cortar, ou se eu poderia fazer um foco com lâmpada par, que estaria borrado. Então, assim, eu não sabia nada disso. Eu fui para Belo Horizonte, fiz um curso de luz, para aprender a pedir a luz. Entendeu? Tipo mesmo, ele pegava a luz, mostrava o foco, isso você consegue fazer assim você faz sombra chinesa, se você iluminar de lado, acontece isso, acontece aquilo, onde que o bailarino tem que estar posicionado, ele tem que sentir um calorzinho da luz, porque assim, às vezes acontecia isso, eu ia posicionar o bailarino achava que estava iluminado, mas não estava, às vezes ele estava no foco, às vezes estava mais para trás, a luz, por exemplo, tampou o rosto, coisas básicas, entendeu? Assim, quando a Giro 8 começa com o retrato em preto e branco, eu não tinha noção do que poderia acontecer. E o retrato foi um espetáculo muito interessante, que dançou demais. Eu acho que talvez o espetáculo que tenha dançado mais na Giro 8 até hoje. E nós fomos para Portugal com esse primeiro trabalho. A gente escreveu numa plataforma internacional e o trabalho passou. Eu escrevi assim, sabe? Vamos escrever, vamos ver o que dá. Lógico que não vai passar. Passou. A partir daí, e aí a gente foi só com um trecho do desencontro. E nessa plataforma internacional, que foi em Almada, com a companhia de dança de Almada, que é uma companhia que até hoje é a nossa parceira, tinha muita gente. Tinha uma galera da Itália, tinha uma galera dos Estados Unidos, tinha uma galera de Israel. Então, assim, tinha uma galera muito interessante. Nesse momento, eu falei assim, nossa, olha, é possível, dá pra fazer alguma coisa. Então, vamos lá, tem que estudar. Foi aí, a partir daí, que eu fui fazer o curso de luz. Por que também? Porque nessa época eu não tinha dinheiro para levar um iluminador comigo. Então eu ia conversar com as pessoas internacionalmente, eu tinha que saber pedir mesmo. Mesmo eu chegando com o mapa de luz, eu ia ter que conseguir conversar com a pessoa aí. Como é que eu falasse? Eu quero um foco. Mas como foco? Assim, mas aí eu ia mostrar uma foto, eu ia ficar com vergonha, né? Então, depois também eu tive uma outra oportunidade que foi bacana também com o Rodrigo Horst, que eu fiz o núcleo coreográfico do SESI. E a gente teve lá uma disciplina de iluminação, que foi muito bom pra mim. Porque aí eu já pensava muito luz, eu já sabia algumas coisas, então esse curso veio me somar. Agora, quando eu fui iluminar, por exemplo, o espetáculo da Maria Bethânia, porque o espetáculo da Maria Bethânia, esse último da Giro 8, que é o Começaria Tudo Outra Vez, tem muito papel. O linóleo é cinza, tem muito papel, que a gente remeteu às cartas da Bethânia, então eu falei, nossa, vai ser muito, muito difícil iluminar isso aqui, porque eu preciso iluminar, só que tem coisa demais no palco e aí eu posso estourar essa luz. Então, eu fui pensar também eu sempre estou conversando, eu sou uma pessoa muito aberta, eu gosto muito de parceiros para trabalhar. Giro 8, a gente nunca trabalhou, eu nunca trabalhei sozinho, sempre tem uma equipe grande e por força do universo, de Deus, né, assim, de todo mundo que me ajuda, eu sempre tenho pessoas contribuindo, então isso me ajuda também. E também, a partir do Entre, eu tenho o Sérgio comigo o tempo inteiro. Tem uma cena que eu acho linda mesmo, assim, a cena da festa do Sr. Will, que as luzes estão desenhadas assim, que elas formam um foco,
E aí nessa luz tem uma luz branca, mas ela vem com uma luz azul, com uma luz meio que dá um tom rosado. Essa eu acho linda a cena, porque é uma cena muito simples. Assim, até é uma cena simples, estão todos os bailarinos, é uma cena de contato. E a luz, pra mim, ali faz toda a diferença. Não seria a mesma coisa se não tivesse aquela luz. Eu vou dar 2 conselhos, assim, na verdade. Porque hoje em dia, a primeira coisa que eu acho, assim, a pessoa precisa estudar. Minimamente. Porque acontece muito das pessoas, às vezes, quererem fazer a coisa e também não mergulhar profundamente na coisa, assim. Porque a proposta, ela só vira se você realmente entrar dentro da proposta e você estiver aberto a experimentar coisas e escutar críticas, porque o que mais tem são críticas. E aí, assim, força e coragem, porque se você for deprimir com as críticas que vão vir, gente, você não anda pra frente. Então acredita no que você quer fazer e faz, segue o sonho e faz. Porque não é fácil. E nem sempre você consegue, às vezes você pensou uma luz maravilhosa, cheia de coisas, você nem sempre consegue. Porque você não tem, às vezes, os equipamentos, dependendo. Hoje em dia, pra gente, tá cada vez mais difícil de trabalhar. Por exemplo, Teatro Goiânia. Você vai lá fazer um espetáculo, um solo, alguma coisa. Você chega lá, você pensa aquela luz, aquele tanto de coisa que você quer de efeito, você chega lá, você não tem nada. Então você tem que pagar, você tem que locar a metade da luz. Então, assim, hoje em dia, quanto mais você tiver um trabalho que seja bonito, que seja clean e que não seja, gente, isso faz toda a diferença, que não seja um tempo de montagem muito grande, mais fácil você dançar. Até para ir para festival, porque você já não tem tanto tempo. O próprio Teatro Sesc hoje aqui do centro ali, a gente vai dançar lá, você tem um tempo tão pequeno de montagem que se você tem luz demais, você não consegue nem dançar, porque não vai dar tempo. Então eu já tô muito numa filosofia assim, do menos é mais. Então, pra mim hoje o intérprete, o bailarino intérprete, ele tem que arrasar, porque se não tiver luz. Então eu tô muito nesse lugar, assim, sabe? Fazendo com o que é possível. Mas o conselho que eu dou é realmente estude, sabe? Assim, e também seja aberto e chame pessoas, porque várias cabeças, e obviamente você tem que ter essa delicadeza para essa gestão de pessoas, mas várias cabeças vão pensar mais que uma. Esse trabalho. Gente, força, coragem, que não anda fácil, né? Força, coragem, primeiramente muita educação, porque quem vai trabalhar com produção, quem vai trabalhar com as pessoas, quem vai trabalhar com o corpo do outro, né? Vai trabalhar, tipo, sei lá, experimentando figurino, ou mesmo levando com uma comida, ou mesmo tratando com teatro para pegar a data. Muita educação no trato com as pessoas. Muita organização, porque quando a gente contrata um produtor, é isso que a gente espera do produtor, porque às vezes, se o produtor ele não é organizado, se ele não consegue se organizar dentro do que você pediu para ele, às vezes ele te atrapalha, entendeu? Então assim, muita organização. Para mim, uma produção bem feita, ela tem que ter cronograma, ela tem que ser cumprida à risca, e mais do que tudo isso, criatividade. Por quê? Porque a gente vive tempos difíceis em relação à grana. Então, se a gente não tiver uma cabeça criativa que, não dá pra fazer assim, mas vai dar pra fazer assado. A gente vai ter que fazer uma apresentação em Brasília, a gente não vai conseguir ônibus, mas a gente vai conseguir, gente, dá pra gente fazer com o dinheiro que tem, mas tem que ir de ônibus, e aí? Então, o produtor, ele dá essas ideias pra gente, ele tira a gente de um escuro, né? E o produtor, se ele é bom, ele consegue muita coisa. Porque às vezes você vai para um teatro que não tem nada, mas aí o produtor consegue conversa com um aqui, conversa com outro ali. Outra coisa, bom relacionamento. Produtores precisam ter bom relacionamento com todo mundo. Assim como todo mundo na vida. Mas a produção, ela é um circuito assim, que o mundo não gira não, capota. Sabe? E todo mundo dá notícia de todo mundo, né? Então é muito importante ter esse profissionalismo mesmo para fazer as coisas.